Eu fiz essa palestra algumas vezes aqui já, e eu mudei ela um pouco. Eu sempre mudo um pouco o tema, sempre é em cima da minha pesquisa, né? Eu trabalho com genética, e uma parte mais específica da genética, que são os RNAs, e que estão associados ao câncer, né? E é um tipo específico de câncer ainda, que é um tipo de câncer de pele. Então vejam vocês como a gente vai cada vez mais se especializando ao longo da nossa trajetória dentro da biologia. Bom, esse título aí para vocês, alguém consegue lembrar de algo? É um livro, né? Conta a história do Capitão Nemo, né? Que tinha uma máquina especial que pôde permitir ele viajar por embaixo da água, né? Isso hoje em dia é comum para a gente, mas naquela época não existia submarino, né? Então ele antecipou um fato que aconteceu. Imagina agora se a gente pudesse ter uma máquina especial que permitisse a gente entrar dentro do corpo humano e chegar nos lugares que a gente não consegue observar visualmente, né, como a gente enxerga a olho nu, né? Parece loucura, mas pode até não ser. Se vocês pudessem, o que vocês veriam? Para onde vocês iriam dentro do corpo humano? Para o cérebro? É interessante o cérebro. Para os olhos? Para o coração? São órgãos, né? É interessante, a gente vai chegar lá. Mas isso também é importante para a gente poder entender o quê? Quando a gente fala... Vocês já ouviram falar de genética? Onde? Aqui na Casa Ciência só? Na escola também vocês têm alguma disciplina, alguma matéria que fala sobre genética? Em casa também? Olha que legal. E em casa fala... Quem falou casa? Em casa fala sobre o quê? Se pesquisa por conta. Legal. E o que a genética fala? Vocês já ouviram falar? Já tem gente que está tendo aula na escola. O que genética aborda? Os conceitos de formação, o que mais? Ou só isso? Células, tudo que tem no nosso corpo. Nossa, é bem abrangente. Não é? E o que mais? Fala sobre DNA? Fala também. E RNA também. Então vocês sabem o que é célula, o que é DNA e o que é RNA. Quem pode me explicar então? DNA, vamos começar. É o que caracteriza cada um. Legal. Quantos DNA nós temos? 46. Eu vi ele falar cromossomos. Onde que está o DNA? Na célula? Em toda a célula? Onde na célula? No núcleo, no cromossomo. Então é importante, é legal isso tudo que vocês estão falando, porque foi pensando nisso, em contextualizar um pouco onde que estão essas moléculas, o que elas fazem e como elas interagem, né, entre si. Até mesmo a célula, como ela interage com outras células, permitindo que essas moléculas possam, então, manifestar as nossas características. Ok? Então vamos começar bem abrangente, né? Quando a gente enxerga, a primeira coisa em um ser vivo são os organismos, ok? E esses organismos têm uma divisão, né? E uma primeira escala que a gente chega é uma escala em metros, né? Ou em centímetros, dependendo do organismo. Então, como que esse organismo está dividido? Primeiro momento. Ou um organismo é uma coisa só? Tem divisões? Por exemplo, o ser humano. Como o ser humano está dividido? No primeiro
No primeiro momento, como você dividiria o ser humano? Cabeça, tronco e membros. Pode ser uma divisão. Agora, pensando no funcionamento do ser humano, como a gente pode dividir? Em sistemas, né? Então, nós temos os organismos diferentes, né? Por exemplo, nós somos seres humanos, certo? Tem alguém aqui que não é? Levanta a mão para eu ver, para a gente poder... Então, nós somos todos iguais, certo? Mas, sim, nós temos um olho, dois olhos, nariz, boca. Mas nós somos iguais completamente? Então nós somos diferentes. Mas vocês acabaram de dizer que a gente... Diferentes, porém iguais. Diferentes na parte física. Mas o que reflete a nossa parte física? Ou externa, vamos dizer assim, o nosso fenótipo? E por que você é diferente do seu colega da frente? Em que sentido? Como é diferente? Se eu pegar o seu DNA e colocar ele do lado do DNA dele, vai ser diferente em que sentido? Os cromossomos sexuais começam a distinguir, né? Você, no caso, tem 2 cromossomos sexuais X e ele XY. Legal. Se a gente tirar os cromossomos sexuais e pegar o cromossomo número 1, o que vai ser diferente do seu e do dele? Cromossomo, todo mundo sabe o que é? Cromossomo é a associação de DNA com proteína, né? Condensado, ultramente condensado. Se a gente pegar nós temos 22 pares, o primeiro par, o número 1, se a gente pegar ele e comparar o dela com o dele, o que a gente vai ter de diferente? Esticar o DNA, o que vai ter de diferente? As bases nitrogenadas, o que as bases nitrogenadas refletem? Proteínas? Como? São palavras, né? A gente aprende essas palavras, mas como que estão relacionadas? Tá certo, não tá errado. Mas como que elas se relacionam? Qual que é o link que há entre a característica física, que a gente chama de fenótipo, tem o genótipo, que é a característica dos nossos cromossomos, os nossos genes, mas como que eles estão relacionados? Até aí vocês falaram extremidades, como que isso se linka? Chegaram a ver isso, não? Ou não se lembram? Vamos chegar lá, tá? Pois bem, então, nós somos iguais, porém diferentes. Nós vamos ver em que ponto a gente pode ser diferente, né? Bem superficialmente, mas nós temos mesmas características, diferentemente, por exemplo, de uma ave, né? Diferentemente de um invertebrado, né? Diferentemente de um ser unicelular, um ser que só tem uma célula, como as bactérias. O que é semelhante entre todos esses organismos? São todos seres vivos, todo mundo concorda? O que um ser vivo tem em comum com o outro? Células. Tá certo. Tá? Tem exceções. Por exemplo, os vírus. Vírus é um ser vivo? Vírus é composto de célula? Não. Vocês acabaram de me dizer que o ser vivo é composto de célula. Então, o vírus é ser vivo? Todo ser vivo se reproduz? Sim ou não? Se ele não se reproduz, a espécie deixa de existir, vocês não concordam? Bactéria não cresce? Se você deixar, ela vai até o infinito. Aves não se reproduzem? Insetos se reproduzem. Ser vivo se reproduz. O vírus se reproduz? Tem célula? É ser vivo? É uma dúvida que ainda não está esclarecida, nem na biologia, tá, gente? Mas é interessante o conceito de ser vivo de reprodução. Porque justamente o vírus ele tem material genético e ele consegue se reproduzir, mas às custas de uma outra célula. Ok? Pois bem,
O que eles têm em comum? Então, são células. Se a gente pegar dois organismos muito distantes, muito diferentes, como os humanos e as bactérias, nós vemos que tem uma diferença principal aí, que é o tipo de célula que cada um deles tem. Vocês já viram essas diferenças? Já ouviram falar em ser eucarioto e ser procarioto? O ser eucarionte tem um núcleo organizado que contém o DNA. Os procariontes, não. Isso, tem um DNA, tem um material nucleico, né? Só que não tem uma membrana limitante, a carioteca. Tudo bem. Essa é a principal diferença. Tem alguma outra? E essas estruturas aqui? Como que é o nome dessas estruturas, o nome genérico? Mitocôndria, complexo de Golgi. O que são essas coisas que vocês estão falando? São os organelas. Então, o eucarionte tem organelas membranosas, que nós chamamos, né? Que são essas estruturas. O procarioto, não. Essa é a principal diferença. Por exemplo, também, seres multicelulares. Tem um nível de organização mais complexo. Tá? Diferentemente das bactérias. Tá? Então, como vocês falaram, tem a divisão, por exemplo, o ser humano, vamos pegar o ser humano agora como exemplo, em sistemas. Tá? Diferentes sistemas com funções a serem desempenhadas fisiologicamente, né? Permitir que esse sistema, que esse organismo sobreviva, se reproduza. Então, como exemplo, o sistema cardiovascular. O que tem no sistema cardiovascular? Vocês já ouviram falar do sistema cardiovascular? Cardio, coração. Vascular, vasos sanguíneos. Principalmente, então, são os vasos sanguíneos e o coração, né? Então, os sistemas são formados por órgãos. Por exemplo, o coração, que faz parte do sistema cardiovascular. Tá? E os vasos sanguíneos, como as veias e as artérias, que permitem transporte de substâncias. Pois bem, esses órgãos, por sua vez, eles têm uma característica que é ser compostos por células, por tecidos, né? Que, por exemplo, no caso da pele, vocês sabiam que a pele é um órgão? O maior do corpo humano. Exatamente. E ele tem algumas funções, né? Diferentes. Por exemplo, proteger contra os raios ultravioleta, contra lesões, infecções. Né? Tem função regulatória também. Por exemplo, quando você faz atividade física, parte da energia que você utiliza é liberada em forma de calor, e esse calor ele é dissipado pelas glândulas sudoríparas, que fazem o suor, que vai remover, né, o calor da sua pele, permitindo o resfriamento do seu corpo. Então, tem uma função regulatória. Veja que ela tem diversas funções. Né? E ela tem diversos tecidos aqui, células que compõem. Por exemplo, os melanócitos. Vocês já ouviram falar dos melanócitos? Melanócitos produzem melanina. Melanina vocês já ouviram falar? Sim. Qual que é a função da melanina? Dá cor à pele, certo? Quem tem mais melanina tem a pele mais escura. Quem tem menos melanina, pele mais clara. Né? E qual que é a função da melanina e por que ela está sendo produzida na pele? Já pararam para pensar? Por que quando vocês vão para a praia, fala assim, usa protetor solar? Para não queimar. O que é a queimadura? Exatamente. A luz solar ela tem os raios ultravioletas, mas tem os raios infravermelhos também. Né? Todos eles causam algum tipo de irritação, de dano ao tecido, né? A pele, que é o primeiro lugar que entra em contato. Tá? A melanina ela é um pigmento que absorve essa radiação. Então, ela evita que essa luz solar chegue ao interior das células, no núcleo. Porque essa energia, esse raio ultravioleta, ele é muito enérgico, ele pode danificar o DNA, causar alteração no DNA, levar a mutações. Vocês já ouviram falar? Exatamente. Exatamente. Porque elas têm menos proteção, ou seja, têm menos produção de melanina, tem uma maior susceptibilidade
a ter alguma lesão no DNA delas, dentro da célula. Tá? O protetor solar, então, ele reflete essa luz, ele evita que ela chegue ao interior da célula. Né? Bem, então, em relação aos tecidos, né? Se a gente pegar o tecido muscular, vocês sabiam que o músculo ele é composto de mais de um tipo de célula? Tecido muscular? Por exemplo, se a gente pegar o tecido do coração, ele tem um tipo específico de célula cardíaca, que é a célula estriada muscular cardíaca. Né? Já essa célula aqui, ela é involuntária. Tá? O coração, você precisa ficar pensando, bate coração, bate coração, bate coração, bate... Não, né? Ele está batendo o tempo todo sem você precisar dar esse comando para ele. Agora, se eu quiser fazer um movimento voluntário, como andar para trás, parar e andar para frente, eu preciso dar esse comando. Esse movimento de andar depende de uma série de músculos que a gente chama de músculos esqueléticos, que são os músculos e as células que estão ligadas aos ossos. Né? E tem também aquelas células que são as fibras musculares lisas, que são dentro dos órgãos ocos, né? Tirando o coração, como por exemplo, né? O estômago, que tem a célula lisa, que não tem também a contração voluntária. Então veja, o mesmo tecido tem células diferentes, tá? Células musculares. E os tecidos, nós temos diversos tipos de tecidos, diversos tipos de órgãos. Se então a gente fosse fazer um exercício de imaginação e a gente agora pudesse, aquilo que eu falei no início da palestra, entrar, né, cada vez diminuir mais nossa amplitude e diminuir, pudesse entrar dentro do corpo humano, o que a gente iria enxergar? Né? Se a gente fizer um crossover, aqui está na moda agora o crossover, né? Se a gente pegasse uma roupa especial, um veículo especial, entrasse dentro do veículo especial, diminuísse o nosso tamanho e entrasse dentro do corpo humano, o que a gente ia ver? Nós entramos. Células. Vocês mesmos já disseram, certo? Diferentes tipos de células. Que a gente chegou a essa conclusão até agora, ok? Gente, se tiverem dúvida, pode parar e perguntar, tá? Então, vocês disseram também que nós somos iguais, porém diferentes. E as nossas células? Se eu pegar agora só um indivíduo. Você, por exemplo. Qual que é o seu nome? Ian. Rian. O Rian, por exemplo, tem todas essas células, certo? Tem, ó? Tem, né? E se eu pegar a sua célula, vocês falaram que ele seria diferente dela. Então, se a gente pegar a célula sanguínea e comparar com a célula nervosa, elas vão ter o mesmo DNA? É, dele. Sim? Ou não? Sim. Bom, não teria porque a célula sanguínea, a hemácia, ela não tem núcleo, tá? Então ela não tem mais DNA. Mas se eu pegar, por exemplo, a célula do pâncreas dele, que tem núcleo, e comparar com a célula nervosa, que tem núcleo também, vai ser igual ao DNA? Vocês têm certeza? Vamos considerar que a sequência vai ser de fato igual. A sequência de letras, né, as bases, que a gente vai chegar lá, é igual. E por que elas são células diferentes, então? Elas têm funções diferentes. Uma é do pâncreas, na função relacionada ao sistema endócrino, e a outra relacionada ao sistema nervoso. Mas qual que é a diferença entre uma e outra? A gente está falando de DNA. É o mesmo, não é? O DNA, vocês falaram? A diferença, as células têm a diferença, mas qual que é a diferença entre o DNA de uma e o DNA de outra? Porque se não tivesse diferença, elas seriam a mesma célula, não seriam? Vocês não concordam? Qual que é a diferença, então? Alguém saberia? As bases são as mesmas, né? A sequência é a mesma.
Quando a gente fala sequência, a gente vai chegar lá, mas a sequência é a sequência das bases, a ordem em que as bases estão dispostas, tá? É a mesma das duas células. Se a gente pegar o DNA. Oi? Pode falar. Não tem certo e errado, não. A gente está discutindo. Então, a gente costuma ver as células assim, né? Mas elas são mais próximas disso, tá? Com diversas formas e funções. Vocês já devem ter visto alguma imagem assim. O que é isso aqui, então? Isso é um corte de uma célula, tá? Aqui, ó, no N a gente tem o núcleo, que seria essa estrutura. Aqui a gente tem um dendrito, que seria essa estrutura, tá? Da célula nervosa. E aqui a gente tem os centríolos, que são estruturas, né? O nucleolo, na verdade, desculpa. Centríolo é a estrutura do fuso mitótico. O nucleolo. Então, todas as células têm essa estrutura aqui, que a gente está vendo? Todas essas aqui? Eu acabei de dizer para vocês que a hemácia ela não tem núcleo, né? Então ela não teria essa parte. Esse é um esquema bem genérico para a gente poder entender. Agora, se a gente observar, por exemplo, as células do sangue, tecido sanguíneo, vocês sabem quantos tipos celulares tem no sangue? O que é o sangue? Vocês estão no hemocentro, hein? Importante. No centro do sangue vocês estão. Olha só. Ninguém sabe que célula que tem no sangue? Eu acabei de dizer uma. A hemácia. Isso, a hemácia tem qual função? Transportar oxigênio para os órgãos. Muito bom. Qual mais célula a gente tem no sangue? Os leucócitos, as células do sistema imunológico, né? E tem mais alguma? As plaquetas, exatamente. Elas são partes de células. Elas são derivadas de células. E são todas células do sangue. Todo mundo concorda? Então quer dizer que elas têm uma célula em comum? São derivadas de uma célula em comum? Não? Ou sim? Eu mostrei para vocês o tecido muscular, né? Tem 3 tipos de células musculares. Elas são parecidas e têm funções aproximadas, né? E o sangue? Você já ouviu falar de célula-tronco? O que é uma célula-tronco, então? Ela é o tronco. Vamos pensar no nome. A célula-tronco. A árvore tem um tronco. O que vem depois do tronco? Os galhos, né? E depois dos galhos, as folhas. Isso é o quê? Uma ramificação? Então, se a célula-tronco, ela vai ter um ramo? Ou vai ter vários ramos? Vão ter vários ramos. Vários ramos, né? Então, quais são os ramos dessa célula? As células, por exemplo, tronco hematopoéticas. Elas dão origem às células do sangue. Uma célula tronco hematopoética pode dar origem a todos esses tipos que a gente falou. Tanto aos leucócitos, quanto às hemácias, quanto às células precursoras das plaquetas. Tá? E só os leucócitos, aqui tem alguns, não estão todos, mas nós temos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos e linfócitos de modo geral. Então veja, uma única célula pode dar origem. Essa primeira célula aqui, ela só tem um genoma, um DNA. Todo mundo concorda? Ela está dando origem aqui, então, aos ramos, né, da árvore que a gente estava falando. As células diferentes. Vocês estão conseguindo acompanhar? Sim? Certo. O que está acontecendo na medida que essa célula está dando origem a outras células? A gente costuma dizer que aqui ela é uma célula tronco, ou não diferenciada, ou precursora. E aqui a gente fala, conforme a gente vai chegando nesse ponto aqui, uma célula mais diferenciada, uma célula mais especializada. O que está acontecendo nesse caminho aqui? Com o DNA dessa célula aqui vai ser igual ao dessa célula aqui do mesmo organismo? Então seria outro organismo, se mudar o DNA. A gente não concorda que a gente só tem um DNA? A gente chegou a essa conclusão agora há pouco. Certo? Então o que muda? Se é o mesmo DNA,
Vocês já ouviram falar de expressão gênica? Vocês já ouviram falar de RNA? Então já deve ter ouvido alguma coisa de expressão. O que é expressão? O que é se expressar? É se demonstrar algo, né? Não é? Se você ficar parado, você não está se expressando. Mas se você se demonstrar, você está expressando algo. O DNA ele tem expressão? Em qual tipo de molécula? Como que chega? Vamos lá, vamos fazer o gancho. Como que chega do DNA que vocês falaram a diferentes características físicas? O fenótipo. É um pulo? É um salto assim? Pois é, exatamente isso que acontece. A gente tem um DNA dentro do núcleo da célula, tá? Em que alguns genes estão ativos e outros não. Tá? À medida que essa célula vai se especializando, vai tomando uma função, outros genes vão sendo ativados. Isso é expressão gênica, à medida em que outros vão sendo desligados. Tá? Então, se a gente pegar, por exemplo, as células tronco, as células ósseas, células do sangue, as hemácias, os leucócitos, todas elas, no caso aqui, com exceção das hemácias, vão ter núcleo. Tá? E vão ter o mesmo DNA. Tá? O que vai mudar são os genes que vão estar ativos em cada uma. Tá claro isso? Por exemplo, eu disse para vocês do melanócito que produz melanina, certo? Na pele. Por que está na pele? O que a melanina faz? Que a gente já falou. Protege contra o sol. Tá? Então, é importante estar na pele? Seria ideal se essa produção de melanina fosse, por exemplo, nos ossos? Sim ou não? Por que não? Porque não ia proteger contra o sol. Né? O sol ia entrar pela pele, ia chegar em todas as células até o osso. Isso vai células musculares, células de gordura, células, enfim, nervosas e aí por diante. Então, essa adaptação evoluiu ao longo do tempo para que a célula da pele, o melanócito, produzisse a melanina. Tá? Tal como a hemácia produz o quê? Qual que é a molécula principal da hemácia? Que carrega o oxigênio? A hemoglobina, né, que dá a cor. Por quê? Porque a hemoglobina se liga às moléculas dos gases, né, e assim permite levar elas outras locais distantes do corpo. Okay? Então, essa diferença se dá pela diferença dos genes que são expressos. Tá? Então, se a gente tem o gene A, B e C, no melanócito, por exemplo, vai estar ativo A e C, na hemácia vai estar ativo B e C. Ok? Por exemplo. Então, se a gente continuar adentrando, né, nesse universo microscópico, a gente vai chegar, né, nessa estrutura genérica aqui. Nós vamos passar por ela. Qual que seria a primeira estrutura que a gente iria observar? A célula. A gente passou mais uma etapa, uma estrutura. Onde a gente entraria? No citoplasma. Se a gente passasse mais uma estrutura, qual seria essa? O núcleo. Então a gente vai lá direto para o núcleo já, né? Que é essa parte mais interna aqui, essa membrana delimitando o DNA, onde o DNA está localizado. Tá? Então, se a gente for definir o DNA, a gente sempre vê essa estruturinha aqui, né? Como que a gente chama isso daqui? Vocês sabem? Dupla hélice? É dupla hélice que as pessoas falam, mas é uma alfa hélice, tá? Por quê? Porque ela é uma hélice que ela faz esse movimento, tá? Dupla hélice seria isso aqui, tá? Não é isso, tá? Por quê? É importante? É importante. Por quê? Essa molécula ela é uma dupla fita em alfa hélice. Dupla fita é isso daqui, em alfa hélice, que é essa estrutura. Isso só é permitido por quê? Porque nós temos uma fita em um sentido, 5 linhas, 3 linhas,
e a fita oposta num outro sentido, 5 linhas, 3 linhas. Essa estrutura deste lado vai ser idêntica à estrutura do outro lado. Por quê? Se a gente separar essas duas fitas aqui, nós vamos ter duas fitas idênticas. Certo? Pensando na estrutura. Duas fitas idênticas. Porque a gente tem a complementariedade de bases, tá? Que permite as fitas se manterem unidas. Nós temos aqui, por exemplo, essa estrutura em azul e essas estruturas coloridas. Essa estrutura em azul, ela é comum às duas fitas, né? A gente chama de coluna dorsal. O que vai mudar vai ser essa sequência. Então, devido à complementariedade de bases, o A sempre se vai esparear com o T, né? E o C sempre vai esparear com o G. Isso através do quê? Qual que é o nome dessas estruturas aqui? Bases nitrogenadas, certo? E as estruturas que mantêm unidas duas fitas? As estruturas não, as interações. Vocês já ouviram falar das pontes de hidrogênio? Isso. Essas pontes de hidrogênio que mantêm a fita unida. Sendo que A sempre se pareia com T e G sempre se pareia com T. A com T e G com C. O que acontece é uma diferença na força de interação. Quando A se pareia com T, há apenas duas pontes de hidrogênio. Enquanto quando G se pareia com C, são 3. Isso tem diferença? Qual que é mais forte, qual que é mais fraca? A G é mais fraca? A com T? Ou G com C é mais fraca? A com T só tem duas interações, né? Isso faz diferença? Faz. Na hora de você abrir a molécula, quanto mais G e C tiver, mais forte ou mais fraca ela vai ser? Mais forte, exatamente. Tá? Então, isso é importante, dependendo da sequência que você tiver, para a força que você vai precisar abrir essas fitas. Okay? Pois bem, então, continuando, a gente vê essa estrutura, quando a gente analisa um pouco mais detalhadamente, elas são formadas por quê? Nucleotídeos. Os nucleotídeos são as menores unidades, né, genéticas ali da estrutura de DNA e do RNA também. Quando a gente analisa esses nucleotídeos, é cada um dessas estruturinhas aqui. Quimicamente, se a gente der um zoom, já que a gente está lá dentro da célula, a gente pode ver que ela quimicamente é essa estrutura aqui. Aqui é uma timina, tá? O que vai mudar de um nucleotídeo para o outro? Por exemplo, desse G para esse T. É somente essa região aqui, tá vendo? É somente essa estrutura. E é somente essa estrutura que é a fonte da informação genética. Então, quando a gente fala assim, as características genéticas do indivíduo, Rian, por exemplo, ele vai ter uma sequência delimitada entre A, G, T, 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 T. A colega dele, por exemplo, a Lavínia, pode ter, ao invés de A, G, T, aqui ela pode ter uma outra base nitrogenada. Isso vai caracterizar uma sequência específica dela, diferente da sequência específica dele, ok? Pode ter problemas em relação a isso? Sim, se essa alteração for dentro de um gene importante, pode ter o que a gente chama de mutação pontual, e isso pode dar origem a uma proteína defeituosa. Tá? E qual que é a função do DNA, então, já que a gente está lá no núcleo? Se ele tem essa sequência que é específica de cada indivíduo. Ou ele não tem função, ele está ali dentro da célula, está de boa, está tranquilão, guardando a sequência e tal. Tem ou não tem função? Tem. Qual que é? Dá a característica ao ser, exatamente. Então ele possui uma função, que é armazenar a informação de um indivíduo. Só essa?
armazenar informação. Então, por exemplo, quando vocês surgiram, vocês lembram de quando vocês surgiram? Vocês sempre existiram? Vocês lembram quando surgiram? Sim? Eu não lembro, não. Lembro depois da infância, ali, de um período para frente. Mas quando vocês surgiram, vocês já eram formados assim? Tinha esse tanto de células que vocês têm hoje? Foi se desenvolvendo, se multiplicando, né? Desde uma única célula. Vocês lembram disso? Não, né? Mas vocês viram isso. Viram. Qual que era o nome dessa célula que vocês eram lá no passado? Bem distante. Célula ovo, né? Já ouviram falar célula ovo? Ou zigoto? É uma única célula. E dá origem a vocês. Olha esse tanto de células que vocês têm diferentes. Como que isso aconteceu? Já ouviram falar de mitose? Tá aprendendo? Ah, então pode vir aqui explicar para todo mundo. É um tipo de divisão, né, de multiplicação celular. É engraçado que a gente fala divisão celular, mas na verdade está acontecendo uma multiplicação, né? A mitose, ela é um processo que uma célula dá origem a duas outras. E essas duas outras, cada uma dá origem a duas outras, isso é uma expansão. Por isso que lá no passado, o papai deu o espermatozoide, a mamãe deu o óvulo e formou vocês, hoje em dia, aqui aprendendo genética. Multiplicou, certo? Então, como que acontece isso? Como que uma única célula vira duas? Como que o DNA se divide? Mas, por exemplo, se eu tenho um DNA e divido ele na metade, eu conseguiria dar duas células com a mesma quantidade de DNA? Se eu tenho um DNA e eu divido ele, eu preciso fazer o que com ele antes? Dobrar o número, né? Se duplicar, exatamente. Então o RNA tem o DNA tem a função de armazenar informação e permitir a passagem dele para a próxima geração de células, próxima geração de indivíduos. Então, olha só como acontece. Eu não vou entrar no processo, mas é mais ou menos assim, ó. Você tem uma fita dupla e aqui eu tenho um pareamento, certo? A com T, C com G. A com T, C com G, certo? Se eu separar essa fita aqui, esse aqui pareia com o quê? O A. Com T. E a fita oposta, o T que estava aqui, pareia com o quê? A. Então, quando eu fizer a separação dessas duas fitas, que a gente tem amarelo aqui, e eu sintetizar uma nova a partir desse modelo, vocês concordam que eu vou ter duas fitas iguais? Porque a fita desse lado de cá é complementar dessa fita de cá. Tá? Então a gente consegue manter a mesma informação genética, aumentar o número de moléculas e fazer a multiplicação de células. E fazer o processo de mitose, aumentar o número de células, gerar organismos inteiros. É bonito isso, né? Eu acho. Eu fiz biologia, né? Eu tenho que... Então, isso é um processo muito complicado, a gente não vai falar hoje, mas só para vocês entenderem. E ele tem a função também de transmitir a informação dentro da célula. Vocês já ouviram falar dessas pessoas aqui? James Watson, Francis Crick, Maurice Winks, Rosalind Franklin, então... Já ouviram falar da Rosalind Franklin? E do James, o Bond? Não, o outro. O James Watson. O que eles fizeram, vocês sabem? Esses dois aqui, eles elucidaram a estrutura, né, junto com o Wilkins. A estrutura do DNA, que é aquela que a gente estava falando. Baseado no trabalho, né, precursor da Rosalind Franklin. Eles conseguiram ver que o DNA era dupla fita. Aquela estrutura que eu mostrei para vocês foi desvendada por esses dois aqui, a partir dos trabalhos de Franklin. Mas o Crick também fez uma previsão muito importante, que é chamada de o dogma central da biologia. Vocês já ouviram falar disso? E o que é o dogma central da biologia? Tem muita gente que não sabe, mesmo depois de ter feito graduação. O que é o dogma central da biologia? Ó, tenho aqui uma dica, ó. DNA, o quê?
faz o RNA e o RNA faz a proteína, certo? Mas o que muita gente confunde é justamente esse ponto. Quando o dogma central da biologia foi formulado, ele quis dizer em relação ao fluxo de informação, tá? Isso é importante. Por quê? Porque o fluxo de informação vai do DNA para o RNA, no caso RNA mensageiro, e do RNA mensageiro vai ser uma proteína, vai dar origem a uma proteína. O fluxo de informação é esse, tá? Ele previu que poderia ser também do RNA para o RNA e do RNA para a proteína, mas nunca o sentido oposto. Nunca uma informação de uma proteína poderia gerar um RNA que poderia gerar um DNA. Essa inversão no fluxo do sentido da informação genética, até hoje é verdadeiro. E isso foi descoberto, foi previsto por Crick em 1970. Tá? Então, vejam só, até hoje ele previu, isso aqui não era demonstrado, ao longo do tempo foi demonstrado. Por que eu não consigo voltar de uma proteína, por exemplo, para um RNA mensageiro, por exemplo? Já ouviram falar do código genético? Vocês sabem o que é código genético? Vocês sabem o que é código? O que é um código? Se eu fizer assim para vocês, ó. O que eu quis dizer? Eu vou lá fora. O que eu fiz? Um sinal que vocês interpretaram baseado numa série de conhecimentos, né? Uma série de questões. No caso, a nossa questão cultural de entender que esse símbolo significa eu. Então, é uma informação que dá origem a outra informação, mas que tem o mesmo sentido, né? Que dá origem ao mesmo sentido, as pessoas conseguem se comunicar, tá? Então, o código genético. Vocês já viram essa tabela? Parece uma coisa de outro mundo, né? Mas agora vocês vão aprender a ler o código genético. Por quê? O nosso DNA, ele é lido. Nós temos várias bases nitrogenadas, certo? Só que o nosso DNA ele é lido de 3 em 3. Tá? Então, a cada 3 bases nitrogenadas, nós temos um códon. Vocês já ouviram isso, né? O códon é no DNA ou no RNA? No RNA, tá? O códon é no RNA. As bases nitrogenadas é uma sequência que vai dar origem a um códon no RNA, que vai ser lido por um anticódon. Por quem? Já viram? A gente vai ver então. Então, por exemplo, quando a gente está lá no DNA, a gente tem uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Vocês vão aprender. Aqui, ó. Primeira letra, você vai ler aqui, a segunda aqui e a terceira aqui no cantinho, tá? Então, se eu ler lá no DNA, uma letra U na primeira letra, uma letra U na segunda letra e uma letra U na terceira letra, o que eu vou ter? U vai dar origem à fenilalanina, que é um aminoácido. Já ouviram falar da fenilalanina? Não! Fenilalanina. Nunca ouviram falar? Vocês leem rótulos das coisas que vocês comem? Não? Vocês comem qualquer coisa, então. Então, vocês têm um desafio agora. Quando vocês forem tomar refrigerante, leiam o rótulo do refrigerante. Lá vai ter um aviso. Fenicetanúricos. Já ouviram falar de fenicetanúricos? Não? Vai estar assim, ó. Aviso. Contém fenilalanina. Por quê? Algumas pessoas têm uma mutação em um gene que não consegue processar a fenilalanina. Então elas são intolerantes. Então há o acúmulo de fenilalanina no corpo e isso dá uma série de consequências. É importante. Se tivesse um fenicetanúrico aqui, ele saberia, né? Pois bem, então é isso. Você vai ler aqui a primeira letra, a segunda letra e a terceira. Só que tá vendo aqui na fenilalanina que tem um outro códon que dá origem a ela também. O U e o C na terceira base. Tá? Então, se eu tiver uma sequência de aminoácidos,
eu vou ter possíveis códons. Eu não vou ter certeza de qual códon que vai ser. Tá? Por isso é meio impossível voltar a qual vai ser o aminoácido. Tá? Pois bem, então se eu tiver uma sequência, vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. A, C, G, o que eu vou ter? Fala a sigla. THR. Trionina. Aqui, ó. A, C e G. Então, conforme essas bases elas vão sendo lidas na sequência de DNA, você vai tendo origem a um tipo de aminoácido diferente. Conseguiram entender? Aí, já sabe tudo de código genético. Pois bem, como isso é lido? Através da transcrição. Né? Então, a gente tem o gene, a sequência do DNA, que é transcrito em RNA mensageiro. Como? Se você lê aqui, então, lembra lá que a fita do DNA lá é aberta, e é lido. Aqui, se eu acho um T, eu coloco um A. Se eu acho um C, eu coloco um T, um G e assim por diante. Então, a complementariedade vai ser similar, tá? Dessa maneira aqui, ó, você tem uma RNA polimerase, que é a polimerase é uma enzima que polimeriza, ela faz um polímero. Polímero é um conjunto de monômeros, tá? É difícil? Não, é só pensar assim. O que é um polímero? É um colar de pérolas. O que é uma pérola? Um monômero. Tá? O colar é um polímero, o monômero é a pérola. Tá? Então, se eu tenho aqui a polimerase, ela polimeriza, ou seja, ela faz um polímero de RNA. RNA polimerase. Então, ela vai se ligar a uma região aqui do DNA, que é a fita modelo, e ela vai lendo a fita que está ali. Se ela encontrar um A, coloca um T. Se ela encontrar um C, ela coloca um G. E assim por diante. No caso, o RNA ele não tem o A. Né? O T, na verdade. Ele tem o U, que é a uracila. Tá? E ela vai ler essa sequência formando um RNA mensageiro. Tá? Deixa eu passar um vídeo agora para vocês verem como isso acontece, para a gente agilizar aqui. Ela vai dar origem à proteína, essa sequência não. Essa vai ser ligada a essa não. São os exons e os introns. Exons são sequências expressas, que se chamam exons. Os introns, sequências intercalares, são sequências que estão aqui, mas que não vão fazer parte da proteína, tá? Que a gente chama de processamento. Processamento, ele é basicamente a retirada desses introns e tá vendo aqui? Ele vai ficar assim, então. A gente tem, por exemplo, nesse gene, a gente tem 5 exons. Do 1 ao 5. E introns entre eles. Esses introns vão ser retirados, tá? E
que esses exons vão ser unidos. É um processo bem orquestrado e detalhístico também, tá? Não vai entrar em detalhes agora por causa do tempo, mas pensem assim, depois disso, vai ter a remoção do intron, vai ter a colocação de um cap circulino, um capacete, uma espécie de capacete mesmo, tá? E uma cauda de adenina, tá? Que vai ser colocado nas extremidades. O cap 5' é colocado na extremidade 5' do RNA mensageiro e a cauda poli-A na extremidade 3'. Por que é isso? Por que é colocado essas estruturas, vocês sabem? Aqui a gente tem o mensageiro. O que o RNA mensageiro vai dar origem? Proteína, isso mesmo. Mas a gente está em que estrutura? A gente está no núcleo ainda, né? A transcrição acontece no núcleo, correto? Ou errado? Certo. A transcrição acontece no núcleo. E a produção de proteínas, onde que acontece? No núcleo também? No citoplasma. Então o RNA precisa fazer uma viagem aí, né? Sair de dentro do núcleo, passar pelos poros ali da carioteca até o citoplasma, que vai encontrar o que lá no citoplasma? O ribossomo, que vai poder sintetizar a proteína. Então é uma longa jornada que esse RNA precisa percorrer. Por isso que ele está sendo preparado para isso. Ele está sendo processado, sendo anexado a ele essas estruturas para poder chegar ao citoplasma. Então a gente vai lá para o citoplasma. No citoplasma o que a gente vai encontrar? As organelas, tá? Aqui é uma micrografia, né? Mostrando como isso é originalmente. Isso daqui é uma célula do fígado. Então, uma célula rica em vesículas, né? Em microvesículas, em peroxissomos. Olha só a mitocôndria, aqui os retículos endoplasmáticos e os lisossomos. Então, são células que são muito ativas e elas precisam processar diversos tipos de substâncias. Por isso esse número elevado de peroxissomos, por exemplo. A mitocôndria, por sua vez, se a gente entrasse na mitocôndria, a gente iria encontrar, por exemplo, um próprio DNA. Vocês sabiam disso? Que a mitocôndria tem um material genético próprio? Pois é, ela tem um DNA próprio, diferente do DNA do núcleo, que é o material genético da mitocôndria, é um material genético em círculo, circular, que a gente chama, né? E tem 37 genes dentro da mitocôndria. Desses genes, desses 37, 13 estão associados à fosforilação oxidativa. Nossa, agora fui longe, hein? Então vamos deixar a fosforilação oxidativa para lá. Fosforilação oxidativa nada mais é do que o processo em que a gente obtém energia através de carboidrato e oxigênio. Tá? Ok. Então, sobraram aí 24 genes. Esses 24 genes são genes de RNA transportador e RNA ribossômico. Tá? Então, a mitocôndria tem os próprios RNAs transportadores e ribossômicos. Né? Curioso, né? Porque nem todos os genes que a mitocôndria depende estão dentro desse material dela, genético. Tem genes que estão no núcleo da célula, que são importantíssimos, por exemplo, para a proliferação e para outras funções da mitocôndria. Tá? Tem os complexos de Golgi, retículo plasmático, e tem uma relação também. Por exemplo, algumas substâncias sintetizadas no retículo endoplasmático migram para o complexo de Golgi, onde são processadas e podem ser despachadas para partes da célula ou ainda para regiões mais externas, ainda mais distantes, por exemplo, outras células. E nesse processo a gente tem a tradução, que a gente já comentou. Vou passar aqui rapidinho, só para a gente chegar na tradução, que é o processo em que vão ser utilizados o RNA transportador para formar a proteína, né? Trazer os aminoácidos através da leitura dos códons do RNA mensageiro. As proteínas vocês sabem, né, que são conjuntos de aminoácidos. Vou passar rapidinho. Para chegar no RNA, que a gente já falou também, né, que é uma estrutura em fita simples, que não tem a timina, tem a uracila no lugar dela. E, através dessa interação com a própria molécula,
ela permite uma conformação diferente do DNA. E isso pode dar uma atividade especial ao RNA. A gente já viu, por exemplo, que os dois são ácidos nucleicos, né? E que a gente tem os clássicos, né? O RNA que a gente falou até agora, o mensageiro, que transporta a mensagem do núcleo para o citoplasma. O RNA transportador, que transporta o aminoácido para a formação da cadeia polipeptídica. E o RNA ribossômico, né? Que vai unir esses aminoácidos e dar origem à proteína. Mas existem outros também, né? Eu não vou entrar nesse projeto aqui, para chegar logo aqui, que são os RNAs não codificantes. Até o momento, até algumas décadas atrás, poucas décadas, não se sabia que existiam RNAs que não codificam proteínas, né? A gente viu que o mensageiro codifica proteína, mas o ribossômico? Não. O transportador? Também não. Mas existem outros, né, RNAs que não codificam proteína, que são chamados de pequenos e os longos. Só falando do microRNA, rapidamente, ele está associado a um processo de regulação da expressão. Então, o DNA ele é expresso em RNA, que é expresso em proteína, certo? Esse caminho ele pode ser interrompido em alguns momentos, tá? Por exemplo, o DNA que é codificado, o DNA é codificado em RNA, só que esse RNA ele é silenciado, ele não tem a expressão. Uma das maneiras é através dos RNAs pequenos, os microRNAs, em que eles são sintetizados também no núcleo, são exportados para o citoplasma, tá? E através de um complexo, eles se ligam a RNAs mensageiros. Então, é um RNA interagindo com outro RNA. E assim, degradando esse RNA, impedindo a tradução dele. Tá? Esse aqui é uma estrutura, né, que a gente chama de hairpin, de grampo, né? Tá vendo essa sequência em vermelho? Essa sequência em vermelho é a que dá origem aos microRNAs. Então, é uma estrutura maior no DNA que é transcrita em RNA, que vai ser processada e vai formar uma estrutura de grampo. Essa estrutura de grampo vai ser processada no citoplasma para poder silenciar um outro RNA mensageiro e impedir a expressão das proteínas. Então, é um processo bem complexo, é difícil de entender, mas que é extremamente atual, né, muito estudado recentemente, que é o processo de regulação da expressão gênica. E isso está associado, por exemplo, com algumas doenças, com o crescimento, né, por exemplo, o fato de ter um gene expresso em uma célula que a gente estava comentando e não em outra, tem a ver com isso também, né, os níveis de expressão desses genes e assim por diante, tá? E o que eu trabalho, que são os RNAs longos não codificantes, né? Que eu vou só mostrar aqui para vocês algumas interações que eles podem fazer. Por exemplo, interagir com regiões distantes. Lembra que o DNA é uma fita grande, né? E ela está distante uma região da outra. Algumas vezes é importante que as regiões se aproximem para interagir, tá? Uma molécula que pode permitir isso é um desses RNAs longos, que são RNAs que têm mais de 200 nucleotídeos. Ele vai formar uma estrutura que vai permitir aqui, ó, por exemplo, a formação dessa alça e a interação de regiões distantes, por exemplo, ativando a transcrição. Tá? Um outro exemplo que pode acontecer é formar uma espécie de esqueleto aqui, tá? Em que uma proteína A, que é essa roxinha, pode então interagir com uma proteína B, que é essa amarela, que normalmente não teriam essa interação, mas com a ajuda desse RNA longo, ela vai ser transportada espacialmente próxima, tá? E assim interagir. Então, tem uma série de outras funções que os RNAs podem assumir, além do RNA mensageiro, além do RNA transportador e além do RNA ribossômico. É só para vocês entenderem que quando a gente estuda, né, o DNA, o RNA e a proteína, a gente sempre vê essa coisa um pouco desconexa, mas elas estão todas conectadas e variações existem e regulações também, tá? Sendo que uma delas, importante, é a que acontece a nível do RNA, tá? O que o DNA, por exemplo, oriental, ele tem que o nosso, que é ocidental, não tem? E por que a gente não consegue encontrar, por exemplo, orientais com
negros com um número maior de... Ai. Ocidentais que não são negros, que têm uma cor diferente do que a gente é acostumado a ver. É muito interessante essa pergunta. Eu não sei responder exatamente ela, tá? O que acontece é o seguinte, o que a gente tem que pensar nesse sentido? As populações, por exemplo, os orientais, que se diferem, por exemplo, dos negros, que se diferem, por exemplo, dos europeus, que se diferem, por sua vez, dos indígenas, por que elas são diferentes? Porque elas evoluíram ao longo do tempo em ambientes diferentes. Resumindo, é isso, ok? Por exemplo, a região onde é a África, o continente africano agora, tem uma grande incidência ou uma baixa incidência de luz ultravioleta, de sol? É uma região quente, iluminada pelo sol, ou baixa? Altamente iluminada, né? A região da África. Então, se você tivesse um fenótipo, uma pele muito clara, o que iria acontecer? Estaria mais susceptível a mutações genéticas, a seleção natural. Então, ao longo do tempo, as populações que cresceram ali naquela região foram se adaptando, né, à medida do tempo para ter uma pele mais escura. Já os orientais não teriam a mesma condição de disponibilidade de luz ultravioleta. Então precisaria de uma pele mais clara. Por quê? Precisaria não, eles estão adaptados a ter essa pele mais clara. Por quê? Porque eles precisam, é importante, a luz ultravioleta não é tão ruim assim, tá? O excesso da luz ultravioleta é que é ruim, tá? A luz ultravioleta, a luz solar, ela estimula a produção de vitamina D, então é importante. Quando você tem muito sol, é importante você ter uma proteção maior, para não danificar. Quando você tem pouco sol, é importante você ter uma pele mais clara para absorver. Então, no final das contas, ao longo de muitos anos de evolução, essas populações estão adaptadas ao ambiente. Por isso que você olha um oriental, ele vai ter uma pele mais clara. Você olha uma pessoa proveniente da África, um africano, vai ser provavelmente com a pele mais escura, tá? Mas é variável. Se uma pessoa fica sendo exposta, por exemplo, ao sol, ela vai adquirindo uma melanina cada vez maior, certo? Bronzeamento é isso. Não que vai ficar igual a alguém que tem uma pele negra, né? Mas a questão é genótipo e fenótipo, ok? Adamo, sobre a atividade do DNA das mitocôndrias, elas teriam alguma funcionalidade na síntese proteica? Teria algum tipo de função para outros tipos de processos na célula? Como eu comentei, ela tem o próprio genoma. Então, alguns genes ali da mitocôndria são importantes para a atividade que ela exerce na célula, que é produção de energia, de ATP. Então, aqueles genes codificam, por exemplo, proteínas que estão na membrana da mitocôndria e que vão estar associadas ao processo de síntese de ATP. Tá? Uma coisa que é interessante é que dentro da mitocôndria, esse DNA circular ele existe em várias cópias, não como no núcleo da célula, que é um par, né, que são os cromossomos. Ali na mitocôndria existe dezenas, centenas de cópias desse material genético, tá? Que está associado principalmente, 13 deles, ao processo de produção de energia dentro da mitocôndria, na membrana da mitocôndria, e os outros restantes são RNAs que estão ali para fazer a síntese da proteína que é necessária para o uso na mitocôndria, que são RNAs transportadores e os ribossômicos. Sim, ele é o que dá origem a essas proteínas da membrana da mitocôndria. Tá? Exatamente. Você viu como é complexa a coisa? Eu não sei dizer. Pode interferir. Né? Ele está perguntando se pode interferir nas outras organelas. Até onde a gente sabe, eles estão associados a essa organela, a mitocôndria, mas pode ser que daqui para frente aconteça a descoberta que esteja, mas a gente não conhece, né? Uma interação direta dessas proteínas, vamos dizer assim, desse genoma com outras organelas. Tá? Ele se replica junto com a mitocôndria.
A mitocôndria é independente, a replicação da mitocôndria, do genoma mitocondrial, é independente da replicação do genoma. Tem um processo próprio, exatamente. Exatamente. Então, é um genoma, um DNA independente. Por isso que ele tem várias cópias dentro da mitocôndria. De uma única mitocôndria, você tem vários DNA circulares. É um processo já conhecido. Já. Processo de replicação, as mutações que já estão associadas, por exemplo, no DNA da mitocôndria, podem dar origem a algumas doenças metabólicas, né? Então, o câncer já é conhecido. Tá bom? Muito obrigada novamente, Adamo.